boa noite a todos, a todas. Hoje nós vamos, com alegria, falar sobre um tema importante do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 7. Capítulo 7, que fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira bem-aventurança de Jesus, e está em Mateus 5, 3. Nosso objetivo nessa noite vai ser entender um pouquinho o que é pobre de espírito, onde fica o reino dos céus, porque na bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a gente vai tentar entender onde fica o reino dos céus. E para que é importante ser pobre de espírito? Como é que eu posso alcançar esse reino, sendo pobre de espírito. Então vamos lá. Então, ainda nessa atmosfera de Páscoa, que a gente ainda está sentindo, dessa passagem de Jesus, a gente vai recordar uma passagem do Mestre Jesus que foi nessa época de Páscoa, que foi o lava-pés. Ele estava junto aos seus discípulos, na ceia, e depois teve uma discussão entre os discípulos, querendo saber quem que era o maior, quem era o mais importante, Eles tinham essas discussões também, porque ainda não eram perfeitos. Quem era o maior? Quem era o mais importante? Era Simão? Era Tiago? Era João? Quem era? E Jesus, vendo aquilo tudo, ele não perdia tempo, já dava a lição. Ele tirou a sua capa, pegou uma toalha em volta da cintura, como era costume dos escravos da época e os serviçais, e foi lavando os pés de cada um. Pedro não queria, Falou: nossa, como não, mestre? Não. E ele fez. Ele lavou os pés de cada discípulo. E ele, que era o maior, que foi o maior aqui na terra, se fez o menor, dando exemplo, mais uma vez, nos trazendo essa lição de extrema humildade. Para a gente ouvir esse trecho do Evangelho que é bonito, que é do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 a 17, fala assim: depois de lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados, felizes sois, se a praticares. E Jesus se posiciona em serviço aos irmãos, aos discípulos, mas seus irmãos, nos ensinando a lei do amor e um novo mandamento,
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele pede isso para os discípulos. E pede também para nós, amai-vos uns aos outros como ele nos amou e nos ama. Então a mensagem é servir e amar. E trabalhar no bem. Praticando o que Jesus nos deu nessa lição, que é bem, é praticar a humildade. Ele não precisava, né? Mas ele deu o exemplo. E já dando a dica aí do que é o tema da nossa palestra, né? Da nossa exposição hoje, falando da primeira bem-aventurança de Jesus, que ele fala, né? Essa é a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o pobre de espírito, o que é? É a humildade. Então, quando a gente ouvir o pobre de espírito, né? Porque às vezes a gente sempre pode achar que é algo que tem a ver com dinheiro, né? Porque a gente fala de pobre, a gente sempre lembra, né? De ausência, né? Dinheiro, ou falta, né? Falta de alguma coisa. Ou até Kardec coloca, né, no Evangelho como pode ser confundido como pouca inteligência, mas não é isso, não é nada disso, né? Não tem nada a ver com o material, não tem nada a ver com a inteligência, mas tem a ver com o sentimento, tem a ver com o nosso coração. Então, o pobre de espírito nada mais é do que a pessoa que é simples de coração e de sentimento. Então, sempre Jesus fala para a gente olhar, não porque está, né, acessível aos olhos, mas ele pede para a gente olhar para o nosso interior. E esse olhar interior é aonde? É para o nosso coração, para o nosso sentimento. Então ele nos pede essa simplicidade. O pobre de espírito, ou pobre pelo espírito, é o simples de coração. E a palavra, ela tem tudo a ver, né? A origem da palavra, que ela vem do latim humilitas, que significa pouca elevação. Do grego é humus. Vem de humus, que é a terra. Então, é a base, né? Então, a gente sempre tem que pensar como a humildade como algo que nos remete à terra, ao nosso nível, né? De onde a gente está com os nossos pés. E o oposto, né? A gente sempre gosta de comparar, fazer nos nossos estudos, o que é o oposto da humildade. Quando eu tenho muita humildade, o oposto. Eu tenho muito orgulho, né? Então, o orgulho como o oposto da humildade. E essa é a humildade sendo a grande virtude que Jesus pede para que a gente trabalhe, para que a gente possa entrar no reino dos céus. Sem isso, eu não consigo entrar no reino dos céus. É como se fosse uma chave, né, que nos abre a porta do reino dos céus. Mas a gente vai tentar saber assim, é um lugar, não é um lugar? A gente já vai chegar nesse ponto, né? Onde que fica o reino dos céus? Então, Jesus fala assim, seremos bem-aventurados, felizes, se cultivarmos essa humildade dentro de nós, agindo com modéstia, sem afetação, enxergando o outro como um irmão, do mesmo nível que nós, né? Nem mais nem menos, porque somos todos, né? Fomos criados da mesma forma,
Somos todos filhos de Deus, não somos? Então, eu posso ter um pouquinho mais de conhecimento, eu posso ter um pouquinho de menos conhecimento do que o outro, mas está tudo bem, né? Todo mundo vai chegar para onde? Para pertinho do Pai, que é o nosso objetivo, né? A evolução e chegar mais próximo do Pai. Nesse capítulo 7, no item 11, Lacordaire, que é um espírito, ele fala assim, na balança divina, na balança de Deus, é bem bonita essa parte, eu vou ler. Todos os homens são iguais. Na balança de Deus, todos os homens são iguais. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis de ventura dos eleitos. Estes, os eleitos, na caridade e na humildade, que é o que a gente está estudando hoje, né? Então, na caridade e na humildade é que tem seus títulos de nobreza. Então, na balança divina, vamos imaginar uma balança de Deus, né? A balança de Deus que todo mundo vai lá ter que colocar. Coloca o coração na balança, né? Que nem faziam os egípcios, que eles imaginavam, né? Que tinha que pesar o coração e tinha que estar leve para poder entrar no reino dos céus. Então, nessa balança divina, o que vale? Vale o nome? Vale o meu nome? Vale a minha faculdade? Minha pós-graduação? Vale o meu berço de ouro que eu tenho? Nasci em berço de ouro? Vale? Infelizmente, não vale. Ou felizmente, né? Porque essa é a verdadeira... A realeza não é essa realeza, né? Material. O que vai pesar aí é a caridade e a humildade. São as virtudes que a gente conquistou. Então, como é que está esse nosso processo hoje? Aqui, nessa encarnação. Como é que eu estou nessa balança divina? Acumulando virtudes? Estou deixando meu coração puro, né? Porque para entrar no reino dos céus, Jesus nos fala de pureza de coração. Ele coloca a criança, né, como um grande exemplo de pureza de coração. E a gente realmente vê isso, né? Quando a gente tem contato com criança, é isso, né? É isso que ele espera de nós. Esse olhar de irmandade, de perdão, de não levar nada para, né, ficar guardando mágoa e rancor. É a leveza. É a leveza da nossa alma que ele pede. E é isso que no livro O Consolador, de Emmanuel, na pergunta 303, Psicografia de Chico Xavier, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? A resposta: o ensinamento do Divino Mestre referia-se a almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Kardec conclui que, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. E aí a gente tem vários outros exemplos, né, aqui que nessa mesma linha do pobre de espírito como sinônimo de humildade, simplicidade de coração. E ele fala assim também,
aqueles que confundem, né, o pobre de espírito como pouco inteligente ou tolo. Muitos homens da ciência, que são inteligentíssimos, eles podem sim demonstrar a simplicidade de coração, através da maneira como falam e se comportam. Na revista espírita, quem gosta de estudar a revista espírita tem até um exemplo de uma entrevista de um espírito que foi muito elevado aqui na Terra, que foi Alexander Humboldt, que foi um grande geógrafo, cientista, botânico, e Kardec destaca a simplicidade desse espírito nos esclarecimentos e na sua comunicação. Então, aqueles espíritos, porque às vezes a gente vê assim os homens da ciência muito orgulhosos, né? No jeito que se portam, na maneira como se falam. Mas quem é realmente simples, humilde, pode ser um grande homem da ciência, pode já ter desenvolvido essa parte intelectual. E Kardec mostra isso, né? E revela. E ele fala assim, na nota: na comunicação, nessa comunicação desse espírito, se distingue por um caráter geral de bondade, benevolência e por uma grande modéstia, sinal incontestável de superioridade do espírito. Não há um traço de arrogância, de desejo de dominar ou de se impor. No espírito de Humboldt, que é esse espírito, né, que foi grande, né, na parte científica aqui na Terra, tudo mesmo, os mais belos pensamentos, respira simplicidade e denota ausência de pretensão. Então a gente vê, mais uma vez, que não é a simplicidade de coração, não tem a ver nem com termos de monetário, né, de riqueza ou pobreza, e nem em termos de intelectualidade, tá? É o coração, tá? Então, todos nós aqui estamos no mesmo barco, né? Todos nós também temos que trabalhar a humildade em nós, não é? E o orgulho é algo assim que às vezes a gente não percebe, mas a gente tem que sempre estar atento para não dar esse escorregão e se achar às vezes ou sabedor demais de uma coisa, principalmente no nosso círculo, né, familiar, nas pessoas que a gente convive sempre, e denota onde? Às vezes na impaciência, né, que a gente tem com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele marido, com aquela, não é? Com a esposa. Os melindres que a gente tem num trabalho, né? Um trabalho que a gente abraça, seja qual for, até na casa espírita, né? A gente também, mas o trabalho que for, a pessoa não pode falar nada que aí você se ofende. O que é isso, essa ofensa, né? Que a gente sente? É o orgulho. Então a gente tem que sempre fazer como Santo Agostinho nos pede a cada final do dia, quando deitamos a cabeça no travesseiro, fazer essa reflexão de nós. Como é que foi meu dia? Ninguém tem nada a reclamar de mim? Como é que eu falei com aquela pessoa? Às vezes um subordinado, às vezes não, às vezes até no sentimento, às vezes eu não falo, né? É uma pessoa que pode até estar num posto, né? Às vezes a gente passa uns nervosos, não é? Mas a gente vai pensar, não precisa nem falar, né? Que a gente já lança aquele sentimento de raiva, de quem que essa pessoa tá, quem que ele é para falar comigo assim, não é? Então a gente precisa também vibrar por esse irmão que também ainda está equivocado, né? Que a gente sabe que a gente não precisa desejar nada para o outro, não é? Não, a vida vai mostrando.
a gente sobe no salto, né? Mas aí cai. Então a gente tem que sempre, esses altares que a gente faz para o nosso eu, né? Eu, e vai subindo, se colocando no altar, e aí o tombo é grande. Então, quando Jesus fala assim, para a gente ser o menor, que o menor será o maior, é por aí. É em relação à humildade, ao que eu posso realmente fazer. Então, temos um trabalho aí, interior. A gente tem que, realmente, às vezes é doloroso mesmo a gente fazer esse olhar interior, porque dói, às vezes a gente não quer, a gente está acomodado, mas é necessário mesmo, porque o tempo pede isso, né? A nossa encarnação agora, ela é de aperfeiçoar, de trabalhar, de conquistar virtudes, deixar de lado as nossas imperfeições, tudo que a gente escorrega e já escorregou, não ficar parado nisso, né? Naquele erro, naquela... Então vamos caminhando, mais um degrau e mais um degrau. E cada nova encarnação é isso, a gente vai como se despindo das roupas, né? Que já não servem mais. Vamos tirando essas roupas que já não servem, para a gente poder entrar no reino dos céus com a veste do Espírito iluminada, né? Então, qual que é o objetivo da encarnação? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Todos nós somos filhos de Deus, perfectíveis. Não somos perfeitos, mas chegaremos à perfeição. Somos merecedores da felicidade, da alegria, mas vai ser conquista individual de cada um. Eu não tenho como dar, né? Para você, nem para minha filha. Tanto que tem, às vezes, a gente fica chateado, né? Que às vezes a gente fala para a filha, é muito assim, né? Você fala, não faz isso, vai por aquilo. E aí, na hora, a pessoa vai e faz, e cai, e erra. E aí, às vezes, a gente fica chateada, fala, poxa, eu falei tanto, né? Avisei, alertei para não andar com essas pessoas, deve ir no caminho do bem. Nem os filhos nos pertencem, né? Pertencem a Deus. E cada um é um espírito que traz a sua bagagem. Mas para aprender, ele vai aprender pelas próprias pernas. E a lição é dele, dela, né? A gente alerta, e a gente vai estar lá para dar mão, né? A gente fala que não vai, mas vai dar mão. Porque a gente que é pai, mãe, tio, tia, tem sobrinho, ou tem qualquer criança aí que tenha, ou jovem, ou adolescente no caminho, a gente tem a gente não pode se omitir em fazer e ajudar. A um amigo, né? Às vezes um amigo, quantos amigos queridos que a gente ama de coração e entram por um caminho que você sabe que não é um caminho da felicidade, é um caminho ilusório, ou um caminho da droga, um caminho do vício, e vai se afundar e vai precisar de você. Então a gente tem que realmente entender que somos todos irmãos e irmãs e temos que dar as mãos para os outros, né? A gente sempre pensa assim, hoje nós já sabemos essa lição e no passado a gente não sabia. A gente precisou de alguém, um anjo na nossa vida para nos dar a mão e nos erguer. Então a gente também tem que fazer isso pelos nossos amigos,
pelos nossos queridos e até por aqueles que não são queridos, tão queridos assim. Mas é nossa obrigação como filhos de Deus e como servos de Deus também, né? Então a gente tem esse trabalho, é um trabalho assim individual e Jesus conta conosco nesse trabalho, na seara dele, nesse transformar o nosso planeta num planeta realmente de felicidade. Ainda não é, mas a gente não está sozinho, é importante a gente saber disso. A gente tem que se fortalecer através da oração, da prece e vigiar as nossas ações também. Ter esse olhar sincero em eu quero melhorar, eu vou melhorar e eu estou bem amparado pela espiritualidade. Vai ter gente que vai ser contra? Vai ter espíritos que não vão querer que a gente evolua? Com certeza, mas a gente é mais, porque a gente é filho de Deus, filhas de Deus, a gente não pode esquecer disso. Então, sentir realmente, né? Se isso não é para mim, não faz bem para mim, se fortaleça, peça a Deus força para você dizer não, mesmo, né, numa situação. E vamos aí, caminhando, derrubando esses altares do orgulho, fazendo nascer a humildade, fazendo crescer a humildade. E, bom, eu vou encerrando aqui, só com algumas citações rapidinho para a gente já finalizando. Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Agora Paulo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso foi Paulo aos Filipenses 2, 5, 8. A humildade qualifica a tua subordinação ao Criador. Humildade é crer na igualdade de direitos e deveres perante os teus irmãos. Ser humilde é perdoar as ofensas recebidas. Que seria das boas ações se não fossem feitas com humildade? Conserva-te humilde em tudo o que faças, e o bônus da bondade sempre iluminará os teus passos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada.